Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 38 deste estudo Refletindo Kardec, que trazemos mais uma vez com alegria e com a colaboração da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. O tema que nós separamos para a reflexão nesta semana é Jesus. A natureza do Cristo, a condição de Jesus enquanto espírito. Qual seria o conceito da doutrina espírita sobre o Cristo, sobre Jesus? E se você conhece alguém que é espírita, ou se você estuda a doutrina espírita, ou se pelo menos você tomou algum contato com o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, você deve ter ouvido ou lido de que Jesus, dentro da doutrina espírita, é para nós o espírito mais perfeito que nós temos, o espírito mais puro que a Terra pôde conhecer. E que, portanto, seria ele para nós o nosso mestre, esse nosso irmão maior, esse espírito que nos guia, que nos atende e que é o nosso intercessor enquanto governador espiritual do planeta Terra. Bem, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E eles respondem: Jesus. Kardec fará um comentário nesta questão 625, informando que Jesus é o exemplo de perfeição moral que nós precisamos seguir, que a humanidade tem como aspirar na Terra. Ou seja, o nosso objetivo é conseguirmos a nossa elevação moral até atingirmos a condição evolutiva do Cristo. Claro que isso pode parecer absurdo, pode parecer um pouco estranho para aqueles que, dentro de outras filosofias religiosas, não veem na figura de Jesus alguém ou um espírito que, assim como nós, também se coloca nesta condição de filho de Deus e que, portanto, é nosso irmão maior, alguém que, assim como nós, também passou por esse processo de evolução do espírito. Mas o que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje é uma anotação de Kardec que está lá na Gênese, no capítulo 15, em que Kardec vai falar sobre os milagres do Evangelho. E ele faz uma abordagem inicial sobre a natureza de Jesus. E eu quero convidar você a fazer a leitura deste item, mas vou trazer aqui apenas um pequeno trecho, né? 1 ou 2 parágrafos, que falam um pouco sobre essa condição de Jesus e que, a partir daí, Kardec vai fazer uma compreensão, ou vai nos convidar a uma compreensão dos fenômenos, né, dos chamados milagres realizados por Jesus e que, como o próprio Cristo nos disse, não passavam de situações ou de realizações e que nós mesmos um dia poderíamos fazer. E diz ele, ainda mais. Ou seja, Jesus demonstra por esta colocação de que ele é um espírito puro, muito mais evoluído do que nós, evidentemente, mas que nós podemos chegar a essa condição da pureza também, que é o nosso objetivo. A anotação de Kardec que eu quero convidar você a observar diz o seguinte: sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro desta obra, considerando apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado, por suas virtudes, muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia,
para cumprimento dos seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. E aí Kardec fará um breve comentário sobre a condição humana de Jesus. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e a do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração, e superior de muito a que de ordinário possuem os homens. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos espirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Bonito isso, né? A descrição do Cristo de uma forma compreensível para nós, enquanto tão distantes desta passagem de Jesus aqui pelo planeta, e que Kardec nos faz, de alguma forma, sentir a presença dele entre nós, mostrando que Jesus, nesta condição que se coloca entre os humanos, entre os encarnados, vestindo um corpo físico, mas vivendo muito mais do lado espiritual do que o lado material, é um conforto para nós que muitas vezes sofremos as adversidades da vida material, as doenças, as condições que o nosso corpo às vezes nos parece infligir, mas que na verdade são relacionadas ao nosso espírito. O corpo apenas reflete aquilo que o nosso espírito está sentindo. Então, quando ele coloca que Jesus vivia muito mais na alma, né, muito mais no espírito do que no corpo, é porque a sua condição de pureza não impregnava o corpo físico com tudo aquilo que nós impregnamos diante da nossa imperfeição. Kardec vai dizer no parágrafo seguinte, que eu convido você à leitura, de que muitos diziam, né, que Jesus era um profeta, ou que Jesus era um médium, mas que na verdade não. Se pudéssemos considerá-lo como médium, seria um médium de Deus, porque ele não necessitava de outros espíritos, ainda que na sua condição de encarnado, não necessitava desses espíritos para realizar as transformações do fluido magnético e assim realizar as chamadas curas, os pseudo-milagres, que na verdade eram transformações desse fluido cósmico e que não tinham nada de milagroso, mas que eram obra de um espírito puro, de um espírito muito próximo da divindade e que tinha, nesta condição, a permissão divina para realizar estas curas. Então, vemos que a presença de Jesus entre nós deve ter sido para ele muito sacrificiosa. E aí eu vejo, né, essa condição do Cristo, essa doação que ele fez por nós, muito mais do que algumas religiões consideram como o Calvário, a crucificação, mas o fato de vir até nós vestir este corpo físico. Porque ele, estando numa condição de pureza muito maior, precisar voltar a essas limitações do corpo físico, aí sim, acredito, seja a maior prova de amor por nós, deste irmão maior
desse Espírito puro e que por isso merece, né, o título de nosso guia, de nosso mestre, daquele a quem nós nos colocamos de joelhos rogando a proteção e o amparo diante das nossas aflições. Eu imagino que essa descrição de Kardec sobre a constituição física do Cristo nos faça, ou pelo menos nos convide, a ter uma outra ideia sobre o nosso corpo físico. Analisar que o nosso psiquismo, essas situações que nós acabamos nos martirizando, muitas vezes nos obsediando, né? É um tema que tem estado muito em voga nos estudos nas casas espíritas, a obsessão do plano inferior. Nós nos obsediamos, nós colocamos ideias e impressões no nosso pensamento que repercutem no nosso corpo físico e nos trazem sofrimentos, nos trazem dissabores, doenças mesmo emocionais e que nós acabamos atribuindo a seres exteriores. O Cristo, tendo passado por todo esse processo evolutivo, sabia como tratar a máquina física e vivia muito mais a vida espiritual do que a vida material. Fica aí a recomendação para nós, né? A dica para nós tentarmos dia a dia nos livrarmos mais dessas condições materiais e vivemos mais a vida espiritual, sabendo, é claro, que temos ainda um longo caminho para percorrer e que Deus, nosso Pai, é bondoso, conhece as nossas limitações, conhece as nossas dificuldades. Espero que você tenha sentido vontade de estudar um pouco mais essa obra, Gênesis, para compreender a respeito de Jesus, ler também no Livro dos Espíritos, para poder vivenciar um pouco mais essa situação. E ao ler as passagens do Evangelho, ter uma outra compreensão, que é esse o convite que a doutrina espírita faz, lançar uma luz sobre o ensino do Evangelho. Bom, mas já que estamos falando sobre o Evangelho, sobre Jesus, eu quero fazer uma proposta a você de pensarmos sobre o momento em que Jesus foi tentado, como diz a Bíblia, por um demônio ou pelo demônio. Será que existiria a figura do demônio? Ou qual seria a informação que Allan Kardec recebeu dos espíritos sobre esta condição? Convido a você a estar conosco na próxima semana para nós mergulharmos em mais um tema dentro das reflexões, das anotações de Allan Kardec, a fim de nos instruirmos e com isso podemos nos compreender melhor e buscarmos a nossa evolução espiritual dia a dia. Aguardo você na próxima semana, fica com Deus, que Jesus abençoe o seu lar, lhe traga muita luz e aguardo você na próxima sexta-feira. Tchau!